Já deram entrada no Parlamento dos Açores as propostas de alteração das leis que regulam a atribuição do subsídio social de mobilidade. Vamos conhecer pormenores mais à frente nesta edição. Crise política em Portugal, Luís Montenegro colocou-se a jeito para ser alvo de críticas. Não restam alternativas senão eleições antecipadas. A opinião é das comentadoras políticas de Saltos Altos, Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores quer conhecer o que é feito dos descendentes dos casais açorianos que em finais do século XVIII foram povoar o Alentejo. Um estudo está a ser feito. Resultados vão ser conhecidos até 2026. Muito boa tarde, sejam bem-vindos às notícias no Rádio Clube de Angra. Já está no Parlamento açoriano, para parecer dos deputados regionais, a proposta de portaria do Governo da República, subscrita pelos Ministros de Estado e das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, para alterar o novo modelo de apuramento do valor do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços de transporte aéreo entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas regiões. Algumas alterações face ao modelo que está em vigor, nomeadamente o valor máximo das tarifas nos Açores, tal como tinha sido prometido em outubro passado por Luís Montenegro, no encerramento do Congresso do PSD Açores. O teto vai descer de 134 euros para 119 euros nas ligações aéreas para residentes e residentes equiparados em viagens entre os Açores e o continente, 119, mas mantém-se o teto máximo para o reembolso, ou seja, 600 euros. Tratando-se de estudantes, a tarifa vai passar a custar 89 euros, também com teto máximo de 600 euros. Já no caso dos residentes na região autónoma da Madeira, o valor das passagens é de 79 euros num Funchal Continente para residentes e de 59 euros para estudantes, ou seja, valores significativamente abaixo dos que serão praticados na região autónoma dos Açores. Já as passagens entre as regiões autónomas dos Açores e da Madeira passarão a custar apenas 79 euros para residentes e residentes equiparados e 59 euros caso sejam estudantes. Isto nas ligações entre as ilhas dos Açores e da Madeira. O subsídio social de mobilidade será processado através de uma plataforma sobre a qual ainda não existem mais novidades e serão exigidos novos documentos comprovativos da elegibilidade dos passageiros para poderem beneficiar do reembolso, nomeadamente no caso dos passageiros equiparados a residentes, que terão que apresentar o original e entregar a cópia da declaração emitida pela entidade pública ou privada onde trabalhem e, por isso mesmo, comprovem a sua situação profissional, para além de um documento comprovativo da residência fiscal do progenitor, acompanhados de documentos comprovativos da relação de parentalidade. A proposta de portaria do Governo da República deu entrada no Parlamento açoriano para parecer dos deputados regionais, deputados açorianos que já emitiram esta semana um parecer de abstenção relativamente ao projeto de decreto-lei, também emitido pelo Governo da República, que visa definir um novo modelo para a atribuição de um subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e as regiões autónomas. PSD e PS não concordam com a manutenção do teto máximo, mas também não votam contra, emitem apenas um parecer de abstenção relativamente à proposta do Governo da República. CDS, PP, Chega e PPM também se manifestam pela abstenção, sendo que CDS e PPM emitem claramente uma posição contrária à manutenção de um teto máximo de 600 euros para a emissão de reembolso. A representação parlamentar do PAN nos Açores foi a única a emitir um voto favorável à iniciativa do Governo da República. A representação parlamentar da Iniciativa Liberal, não tendo assento na Comissão Especializada de Economia do Parlamento Regional, não se pronunciou sobre esta proposta de lei do Governo da República. Começam então a chegar à região para emissão de pareceres dos órgãos de governo próprio as propostas e intenções do Governo da República relativamente à alteração do modelo do subsídio social de mobilidade. Principais alterações: a redução de 134 para 119 na passagem máxima e de 99 para 89 euros no caso dos passageiros estudantes, mais documentos exigidos aos passageiros equiparados e a manutenção do teto máximo de 600 euros para efeitos de reembolso. Crise política, comentadoras Rádio Clube de Angra, política de Saltos Altos, entendem que o Primeiro-Ministro se colocou a jeito para ser alvo de críticas da oposição e dos portugueses e dizem mesmo que não restam alternativas que não as eleições antecipadas. Termos um Primeiro-Ministro que na prática se percebeu que é pago por empresas privadas no exercício do cargo.
Ora, isto é uma questão que vai muito para além do conflito de interesses, toca as raias de escândalo nacional e é isto que os portugueses precisavam de ver esclarecido, não é? Mas a verdade é que do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, tudo isto tinha que ser bem esclarecido, a bem da transparência e para que os portugueses percebam que não há conflito de interesses, ou então que percebam que, havendo, não há condições para o Sr. Primeiro-Ministro manter o cargo que tem atualmente. O Código Civil proíbe a venda de cotas entre pessoas casadas, com comunhão de adquiridos, que é o caso do Primeiro-Ministro. Portanto, mesmo que ele proceda à venda, como tentou fazer, afastando a meio do Rio, já no meio do temporal, tentando afastar-se desta empresa, a verdade é que o negócio à luz da lei é nulo, por esta razão. E, portanto, se a venda desta empresa que ele tinha familiar, e se esta venda é nula, ele continua a ser o sócio maioritário desta empresa. Ele não percebeu, um político experiente, com tantos anos de vida política, não percebeu os danos reputacionais que isto ia criar para si próprio. Não percebeu que isto era uma pedra no frágil regime democrático que nós temos. Então não contribua para que haja um grande caso, porque isto é, de facto, um escândalo nacional. É mais um, é verdade, já houve outros. Agora estamos neste beco sem saída, não há outra hipótese senão a que vai acontecer. E vamos para eleições. Cláudia Cardoso, comentadora Rádio Clube de Angra. O principal problema no meio disto tudo foi a teimosia e a prepotência de Luís Montenegro, que é que o trouxe até aqui. Tentou uma reedição anacrónica do estilo de Cavaco, no tempo em que este se dava ao luxo de ignorar, desmerecer e até hostilizar a comunicação social. Não funciona hoje. E não perceber isto é, para Luís Montenegro, não perceber o país que está a governar. E o exemplo disto é que, 2 dias depois do chumbo da moção de censura apresentado pelo Chega, Luís Montenegro dá-se ao luxo de jogar golfe com um dos principais acionistas que teve na gênese de todo este problema. Se ele não tem nada a esconder, e eu concordo que uma pessoa que vai para primeiro-ministro tem um passado, e eu prefiro pessoas que têm empresas, que fazem a gestão das suas empresas, que são empresários de sucesso e que provam com isso que podem gerir o erário público. Tudo aquilo que a gente não precisava era disto. Graça Silveira, comentadora do Política de Saltos Altos. Frequentemente, e creio que bem, criticámos aqui os políticos de carreira, aqueles que não tinham profissão antes, que enverdaram pela política e que tentam perpetuar a sua permanência na política porque sabem perfeitamente que no dia em que saírem não têm vida profissional. Nós criticámos, e creio que muito bem, porque acho que é importante que quem vai para a política tenha já feito na vida privada alguma coisa, tenha trabalhado e que possa ter a certeza que quando sair também vai continuar a ter uma vida profissional e, portanto, não está exclusivamente dependente da política. Também já dissemos aqui que a lei das incompatibilidades talvez tenha que ser revista para que possamos ter políticos de qualidade, porque com isto corremos o risco de qualquer dia só podermos ter indigentes ou pessoas com baixas qualificações e parece-me que nesse aspecto Luís Montenegro foi imprudente, incauto, ingênuo. Judite Parreira, com Graça Silveira e Cláudia Cardoso, as comentadoras Rádio Clube de Angra, a analisar a crise política nacional, que, ao que tudo indica, poderá desembocar na marcação de eleições legislativas nacionais antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, já falava ontem em alguns fins de semana do próximo mês de maio para estas eleições acontecerem, caso na próxima semana a moção de confiança que o Governo diz que vai apresentar não seja aprovada
aprovada na Assembleia da República. O comentário e a opinião das comentadoras políticas de Saltos Altos foi emitido ao início da tarde de hoje, na emissão do debate Política de Saltos Altos, moderado por Ana Evangelho, e que está também já disponível nas multiplataformas do Rádio Clube de Angra, em particular no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Clube de Angra. O governo dos Açores quer saber o que é feito dos descendentes dos casais açorianos que em finais do século XVIII foram povoar regiões do Alentejo e que influências eles deixaram até aos dias de hoje no território alentejano. O anúncio foi feito pelo secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, que diz que avança este mês um estudo com 2 investigadores afetos ao Gabinete de Estudos criado com o objetivo de mapear o conjunto da diáspora açoriana, onde quer que ela se encontre. A investigação vai começar por uma colonização do Alentejo no século XVIII, que é uma história mal conhecida da diáspora açoriana. Segundo alguns artigos científicos, em 1787, cerca de 2.450 açorianos foram mandados repovoar as planícies do interior alentejano. Estavam previstos que fossem mais, ao todo cerca de 10.000, mas o projeto acabou por não avançar mais, dadas as dificuldades que se encontraram, e apenas chegaram lá estes cerca de 2.450. Agora, o Governo Regional diz que interessa conhecer os descendentes destes açorianos que foram dispersos pelos vários concelhos do Alentejo no final do século XVIII. O que interessa é que estes 2.400 açorianos foram dispersos pelo Alentejo, por vários concelhos, e estas famílias, porque eram famílias, não eram indivíduos, eram famílias, deslocavam sempre em grupos familiares, o que permitia depois a colonização e a expansão demográfica desta população. E, portanto, o que é muito interessante é estudar-se agora quais são os descendentes destes 2.400 açorianos. O que é que ficou na gastronomia? O que é que ficou do ponto de vista da cultura, considerada de uma forma ampla, ou o que é que ficou na prática religiosa? Para responder a estas e a outras questões, os investigadores vão fazer um levantamento exaustivo em vários locais do território alentejano, uma vez que, como anteriormente disse, estes casais açorianos que para lá foram no final do século XVIII foram distribuídos por vários concelhos. A investigação sobre a presença de açorianos no Alentejo deverá estar concluída no próximo ano, mas o Governo disse esperar ter um primeiro relatório até ao final de 2025. Governo que quer, depois do Alentejo, que sejam estudadas outras diásporas açorianas que estão mal conhecidas. Mapear bem o conjunto da diáspora açoriana onde quer que ela se encontre. Quer se encontre no território continental, quer também nas várias ilhas do Atlântico ou até no Havaí, ou também na bacia do Amazonas. Paulo Estevão, secretário regional dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades. O número de utentes em lista de espera por uma cirurgia no Serviço Regional de Saúde voltou a aumentar no passado mês de janeiro. São mais de 12.200 os utentes inscritos, isto em termos percentuais e por comparação com o período homólogo, ou seja, com janeiro do ano passado, significa mais 13,8% de açorianos inscritos em listas de espera para cirurgia. Desde maio de 2023 que o número de pessoas a aguardar por uma cirurgia nos Açores tem vindo a aumentar, sempre por comparação com o período homólogo. Dos 3 hospitais da região, o Hospital de Ponta Delgada é o que apresenta mais utentes em lista de espera. No final de janeiro estavam inscritos 7.839 doentes. No Hospital da Terceira contabilizam-se 3.087 doentes inscritos para cirurgia, mais 181 do que em janeiro do ano passado, mas menos 34 do que, por exemplo, em dezembro de 2024. Também o Hospital da Horta registrou uma redução face a dezembro, apresentando 1.280 utentes inscritos no final de janeiro, menos 29 do que em dezembro, mas mais 16 se compararmos com o período homólogo de 2024. Há utentes inscritos em mais do que uma cirurgia. Segundo o Boletim da Direção Regional de Saúde, em janeiro os açorianos esperavam em média 453 dias, ou seja, 1 ano e 3 meses por uma cirurgia no Serviço Regional de Saúde. São mais 62 dias, ou seja, mais 2 meses do que em janeiro de 2024. No Hospital de Ponta Delgada, o tempo médio de espera atingiu os 487 dias. No Hospital da Terceira, 417 dias. Na Horta, espera-se em média 335 dias por uma cirurgia. Nas 3 unidades de saúde, o tempo médio de espera estava assim acima dos tempos máximos de resposta garantidos que estão regulamentados por lei e que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal deve ser realizada no máximo
em 270 dias. Das cirurgias realizadas em dezembro nos Açores, 60% ocorreram dentro dos tempos máximos de resposta garantido, mas em janeiro já não foi assim. Em janeiro foram realizadas nos Açores apenas 751 cirurgias e deram entrada nos 3 hospitais da região mais 1072 propostas para a realização de novas cirurgias. As primeiras jornadas parlamentares da atual delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu começam hoje em São Miguel. O tema: ultraperiferia, coesão e desenvolvimento no quadro da União Europeia. Jornalista Carolina Sousa. Encontros com autoridades regionais, representantes dos setores produtivos e outras entidades marcam estas jornadas no ano de implementação dos fundos comunitários, lembra o eurodeputado socialista açoriano André Rodrigues. Vamos aproveitar, para além dos contactos institucionais, desde logo até com o Sr. Presidente do Governo, também para estabelecer contactos com o setor produtivo, com o setor primário, mas também com a Universidade dos Açores, com a Academia, referir projetos relevantes, abordar perspectivas de desenvolvimento económico e social, num ano que é verdadeiramente importante, porque é um ano charneiro, é um ano de preparação e de implementação dos fundos comunitários. Recordo que nós estamos a mais de meio caminho do período atual de programação, e este também é o caminho em que vamos começar a trabalhar, a debater e a refletir na preparação do novo quadro financeiro plurianual. Nós estamos agora iniciado que foi este ciclo, novo ciclo político institucional na União Europeia, e concluído o processo relacionado com o Colégio de Comissários. Estamos em condições para 2025 verificarmos aquelas que são as principais prioridades da Comissão Europeia para o próximo mandato. André Rodrigues adianta que aguardam a apresentação da estratégia para a agricultura e para a alimentação. No setor das pescas, refere que tem igualmente a perspectiva de acompanhar no local e com os diferentes agentes económicos o evoluir da situação, sendo que registram com preocupação o balanço feito recentemente pela Federação das Pescas dos Açores sobre o mau momento que o setor atravessa. Em entrevista à Atlântida, o deputado europeu do PS salienta que é o único partido nacional com representação das 2 regiões autónomas no Parlamento Europeu. O que reforça, por um lado, a nossa responsabilidade de continuarmos a cumprir com o compromisso que desde a primeira hora assumimos, de defender o estatuto das ultraperiferias, de cuidarmos de forma atenta e vigilante do problema e do desafio relacionado com a política de coesão. É isso que temos vindo a fazer com estes 2 grandes objetivos, mas depois, naturalmente, em cada uma das áreas, nomeadamente no setor primário, na agricultura, nas pescas, nas questões relacionadas com a inovação, com os fundos comunitários. Tudo isso tem merecido a atenção da delegação socialista. Por isso, segundo ainda André Rodrigues, os Açores foram identificados e escolhidos para ser o local das jornadas parlamentares, na medida em que privilegiam as regiões ultraperiféricas e aquilo que elas dão de profundidade atlântica, desde logo a Portugal, mas também à União Europeia. A jornalista Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, em serviço especial para o Rádio Clube de Angra, hoje que começaram as primeiras jornadas parlamentares dos eurodeputados socialistas deste mandato. Eles foram eleitos em junho do ano passado. São as primeiras jornadas, já deveriam ter acontecido há mais tempo, foram então adiadas. Iniciaram-se durante o dia de hoje em São Miguel, terminam amanhã à noite com a presença do líder regional do PS Açores, Francisco César. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje 2 avisos amarelos para as ilhas do Grupo Central e também para São Miguel e para Santa Maria, devido à previsão de vento e de agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera para São Miguel e Santa Maria diz que vão estar em aviso amarelo entre as 5 horas da manhã de amanhã, sexta, e as 8 da noite de amanhã, sexta-feira, devido ao vento da direção de noroeste. Para a agitação marítima, ondas também de noroeste, o aviso amarelo para São Miguel e Santa Maria vigora entre as 11 de sexta e as 5 da manhã de sábado. Já para as ilhas centrais do arquipélago, o aviso amarelo vai vigorar a partir das 5 da madrugada desta sexta-feira e até às 8 da noite por vento, também da direção de noroeste, e entre as 11 da manhã e as 11 da noite de amanhã, devido à agitação marítima, com registro
isto para as ondas do quadrante noroeste. Vem alguns dias piorzinhos do ponto de vista meteorológico, depois de um fim de semana de carnaval e início de semana muito simpáticos. O anticiclone desviou-se, faz parte, estamos em março. Foram as notícias dos Açores, estão disponíveis a partir de agora nas multiplataformas do Rádio Clube de Angra. Eu sou o Pedro Ferreira, agradeço-lhe a atenção e desejo-lhe a continuação de um excelente dia.